E agora, voltamos com Verdade ou Mito, no Nat Geo. Lamas queria respostas. Ele chamou seu amigo, Dr. Jim Kunkel, que tem uma clínica veterinária em Atlanta, Texas, a poucos quilômetros da fazenda de Lamas. O Dr. Kunkel achou a cena tão estranha quanto Lamas. Parecia que o cão tinha sofrido uma incisão cirúrgica. Há um corte que percorre toda a coluna vertebral, desde a parte traseira dos ombros até os quadris, onde ela foi removida. A língua dele foi cortada fora. Não há danos nos dentes ou mandíbulas. Mas não acho que tenha sido um acidente natural, como se um carro ou trem tivesse atropelado o animal. Parece que algo desceu do céu, o pegou e retirou toda esta parte, além de todos os seus órgãos e partes do corpo, e depois desapareceu. As descobertas do Dr. Jim e a pesquisa de Rick sobre as mutilações de animais levaram ambos a relatos de uma fera sugadora de sangue chamada de El Chupacabras. E enquanto lia a respeito do assunto, Lamas de repente teve uma lembrança arrepiante. Há anos, uma de suas filhas, Mallory, é perturbada por causa de um fato. Ela tinha apenas 5 anos quando viu aquela coisa. De repente, eu vi um borrão amarelo. Parecia uma pessoa pequena, um homem pequeno, um homenzinho. Dava para perceber que ela ficou muito preocupada. Eu sabia que ela tinha visto alguma coisa. Pelo que ele viu em sua fazenda e as descrições de ataques acontecidos em todo o mundo, Rick Lamas acredita que o chupacabras pode ter sido o responsável pela morte de Dudley. É um caso atrás do outro de ataques de chupacabras. É preciso estudá-los, porque já aconteceram vários casos. E existem várias possibilidades. Ou existe alguma forma de paranormalidade criptozoológica acontecendo, ou só pode ser algum tipo de culto satânico onde realizam mutilações? Mas, por melhor que essa prova se encaixe, há um problema com a explicação de culto satânico. O FBI passou anos à procura de qualquer tipo de pista que levasse a cultos satânicos e jamais encontrou nada além de mal-entendidos e histeria. Um relato de mutilações animais de 1980, financiado pelo Departamento de Justiça americano, concluiu que todas as mortes eram resultado de causas naturais. Mas isso não liquidou o problema. Ao contrário, isso convenceu algumas pessoas que o governo estava cobertando uma verdade terrível. Alienígenas tinham feito aquilo. St. Paul, em Alberta, Canadá, é um dos primeiros lugares do planeta a convidar alienígenas para visitá-la. Esta plataforma de aterrissagem foi construída em 1967. A cidade, com um bom coração, assumiu sua fama de central de OVNIs. Porém, alguns fazendeiros vizinhos não estão muito felizes com isso. O fazendeiro Ken Gallas chamou Fern Benzel, o consultor sobre mutilação de gado mais famoso do Canadá, para investigar uma vaca encontrada morta em estado impressionante. Era um dia como o de hoje quando eu a encontrei. Com certeza não foi um predador. Não posso garantir isso, porque pela maneira que aquilo foi feito e a maneira com que os cortes foram feitos, aquilo não era obra de um animal. Ou é humano ou algo sobre-humano. Benzel já tinha visto cenas como esta antes. Ele já investigou mais de 100 casos de suposta mutilação nos últimos 8 anos. Em muitos casos, a terra ao redor da carcaça parecia chamuscada por algo desconhecido e há outras semelhanças. Normalmente não há sangue ou há muito pouco. As incisões parecem ter sido feitas a laser. E esses animais, muito frequentemente, morrem em uma posição muito desajeitada. Eles morrem instantaneamente, sem lutar. E nunca encontrei pegadas. Em uma fazenda ali perto, o fazendeiro Russell Yaseiko ainda está chocado com a cena terrível que ele encontrou em seu pasto. Encontrei a vaca e pensei que algo tinha acontecido ou que talvez ela tivesse morrido de causas naturais. Porém, quando a contornei, notei que suas partes inferiores tinham sido cortadas e estava muito ruim. Aquilo começou a me assustar e fui para casa e chamei minha mulher para ver, só para me certificar de que eu não estava vendo coisas. E ela estava mutilada mesmo.
Benzel afirma que a terra ao redor desses locais é muitas vezes radioativa e ele usa um detector de metais para recolher provas que possam fornecer pistas. Ele não acha que isto seja obra de seres humanos ou predadores, mas ele não gosta de especular além disso. Então, será que essas mutilações são obra dos chupacabras? Tudo é determinado pelo contexto cultural. Se você tivesse um animal que fosse morto em uma parte do mundo, a resposta seria OVNI. Se o mesmo animal fosse morto em outra parte qualquer, a resposta seria: isso é coisa do chupacabras. Há décadas, um jovem xerife ativo que tinha encontrado um fenômeno de mutilação ficou cansado das histórias de OVNIs e pânico satânico e decidiu fazer algo a respeito. Ele criou um experimento inusitado que produziu resultados irritantes para a comunidade da mutilação. As misteriosas mutilações nos Estados Unidos não são tão misteriosas assim, de acordo com o xerife aposentado Herb Marshall, de Arkansas. Ele tinha testemunhado a histeria provocada pelas mortes bizarras ligado na sua jurisdição no condado de Washington. Mas Marshall decidiu atrair o que quer que estivesse causando as mutilações para perto dele. Um bom investigador sempre procura o que, quando, onde, porquê e como. Uma vez que há algo que fez com que aquele animal ficasse daquele jeito, então resolvemos analisar. Decidimos manter as nossas mentes abertas. Em 1979, começaram a surgir relatos de que cabeças de gado tinham sido atacadas e terrivelmente mutiladas no norte de Arkansas. Os olhos e os órgãos sexuais desapareceram, a língua foi cortada e a pele da carcaça foi toda arrancada. O pânico tomou conta da comunidade e os boatos começaram a surgir. Será que foram alienígenas ou satanistas? Rick O'Kelly era delegado subordinado a Herb Marshall. Gosto de chamar aquilo de síndrome da Guerra dos Mundos, porque depois que chega a imprensa, a população não quer mais ouvir uma explicação. Mas, sob o ponto de vista dos investigadores, nossa preocupação era se havia leis sendo infringidas e se alguém estava matando o gado das pessoas, que é propriedade privada, intencionalmente. O veterinário local suspeitou que o gado estava morrendo devido a uma doença chamada de peste da manqueira. Mas isso não explicava as mutilações aparentes. Perplexo, mas ainda não muito disposto a aceitar a explicação satanista ou sobrenatural, Marshall adotou um método inusitado. Ele decidiu observar uma carcaça recente por alguns dias e ver o que realmente aconteceria com ela. Com a ajuda do veterinário, alguns de seus subordinados e uma vaca bem morta, foi exatamente o que ele fez. Um fazendeiro local doou a carcaça e os policiais colocaram-na no meio de um campo aberto, reproduzindo as condições em que as cabeças de gado mutiladas foram encontradas. Uma de nossas preocupações era: os veterinários locais estavam acostumados a trabalhar com animais vivos e não havia ninguém conhecido especializado em trabalhar com animais mortos, principalmente num certo espaço de tempo. Eles montaram uma tenda para observação para se esconderem de qualquer tipo de carniceiro natural que pudesse vir se alimentar na carcaça da vaca, tais como urubus, que, pelo que se sabe, deixam cortes e incisões estranhas nas carcaças. Então o grupo deu início à tocaia mais estranha do mundo. Colocamos 2 oficiais ali e trabalhamos em turnos. Nós tentamos trabalhar em turnos de 8 a 10 horas e eles observaram o animal 24 horas por dia, dia e noite. Durante as primeiras horas de vigilância, as câmeras filmaram um inchaço significativo na carcaça. Se o animal fica lá jogado, principalmente durante o verão, com o calor chegando a quase 38 graus centígrados, dentro de 24 horas esse animal vai estar bastante inchado. Em turnos, os policiais observaram o animal durante toda a noite. O corpo da vaca continuou a se expandir. Pela manhã, a pele da vaca começou a arrebentar.
Os urubus suspeitos não apareceram, mas milhares de outros criminosos inesperados surgiram. Moscas varejeiras. Depois que o animal tinha inchado bastante e os gases tinham forçado a expulsão de vários órgãos e outras partes de dentro para fora, as moscas varejeiras limparam tudo bem rapidamente. As moscas põem ovos em aberturas macias como olhos, ouvidos, narinas e órgãos sexuais. A boca das larvas se prende à carne em decomposição e sua saliva dissolve os tecidos mortos. Em poucas horas, estes microcirurgiões tinham criado cortes que poderiam ser comparados àqueles feitos por bisturis ou laser. E os insetos resolveram mais um mistério. Eles deram um jeito no sangue da carcaça e ao redor dela com uma eficiência incrível. Em questão de horas, eles criaram a cena que parecia exatamente igual à que vimos em nossa investigação. Depois de 48 horas de observação, a mãe natureza tinha criado uma mutilação de gado característica. E o departamento do xerife do condado de Washington considerou o caso das mutilações inexplicáveis de gado encerrado. Diane Belleg, veterinária de Arkansas, diz que os resultados obtidos pelo xerife Marshall e sua equipe são tão válidos hoje quanto foram em 1979. Belleg diz que até os ferimentos mais esquisitos, como aqueles sofridos pelo cão Dudley, podem ser explicados por predadores conhecidos. Onde o dono de Dudley e seu veterinário viram uma coluna vertebral cirurgicamente retirada, Belleg vê músculos e tecidos claramente rasgados por um coiote ou uma raposa. E onde eles veem perfurações suspeitas, Belleg vê o resultado de um ataque selvagem normal. Parece que as causas naturais mais mundanas, urubus, moscas varejeiras e um inchaço, podem fazer uma carcaça parecer que foi estranhamente mutilada e que seu sangue foi sugado. Mas e quanto à chamada prova indiscutível da existência do chupacabras, as pegadas estranhas encontradas nas cenas de matança de animais e o suposto corpo do assassino? A primeira prova indiscutível são as pegadas. É assim que devem ser vistas. A pata do chupacabras é assim. Elas supostamente provam que a criatura anda ereta sobre dois pés. Tanto em Miami quanto no Chile, nas cenas dos supostos ataques realizados pelo famoso sugador de cabras, um especialista em paranormalidade, Virgilio Sánchez Ocerro, fez moldes de gesso do que ele imagina ser as pegadas do assassino. Levamos esses moldes para o biólogo Esteban Sarmiento, do Museu de História Natural de Nova York. Sarmiento é especialista em impressões de animais selvagens. E para ele, essas pegadas estão boas demais para serem verdadeiras. Há uma série de coisas nestas pegadas que me faz achar que elas não são pegadas autênticas de um animal se movendo no solo. O sentido da pegada está cortado. Não é possível que o animal tenha deixado essa marca. Assim, acaba parecendo que ela foi esculpida ou o animal estava deitado, imobilizado, para que o material do molde fosse posto sobre a sua pata e depois retirado. Uma pegada verdadeira mostraria as garras arranhando a terra conforme o animal se moveu, e não ficaria apenas marcada no solo perfeitamente preservada. Acho que ele poderia ter esculpido pequenos pés de chupacabras e colocado nos seus pés e ficar pulando com os moldes, e isso criaria pegadas de chupacabras mais reais. A pegada também mostra apenas a palma e as garras, nada de pelos ou escamas, por exemplo. Mesmo se fosse um réptil, ele deixaria a marca de uma escama, mas isto tem a mesma textura de superfície do lado como tem sobre a digital da palma, como dá para ver aqui. E existe mais um sinal revelador de que as pegadas podem ter tido uma origem humana. Eu quase consigo ver o que me parece que alguém cutucou com um dedo aqui dentro. E quando olhamos para dentro, existe algo parecido com sulcos de impressão digital bem aqui. Ou seja, tem uma impressão digital. Eu consigo pôr meu dedo aqui e tirar. Em geral, Sarmiento não vê nada que sugira que um assassino desconhecido que anda ereto tenha atacado fazendas na América Latina. Mas talvez alguns falsificadores tenham feito isso. Não há maneira de dizer a partir destas duas marcas que o animal seja bípede, quadrúpede, que ande sobre duas patas ou ainda que tenha várias patas. Só com a prova deste molde, que não nos oferece muita credibilidade, eu não acredito que o animal exista. As pegadas não parecem ser reais, mas e a prova indiscutível mais sensacional?
a carcaça de um suposto chupacabras. Para os defensores do chupacabras, esta ossada, encontrada no auge dos ataques na Nicarágua em 2000, oferecia a melhor promessa. Quando ela foi apresentada, os cientistas da Universidade da Nicarágua em León ficaram ansiosos em examinar a descoberta. O Dr. Edmundo Torres é o vice-presidente de pesquisa e ele organizou a autópsia do suposto chupacabras. Ficamos muito animados frente à possibilidade de que a fera pudesse ser uma nova espécie. A carcaça foi apresentada pelo fazendeiro Jorge Luis Talavera, que tinha atirado em uma criatura em fuga depois de ter matado seu gado. Embora eles soubessem quase que imediatamente com o que estavam lidando, mesmo assim os cientistas trabalharam durante 2 dias na ossada para garantirem que não haveria enganos. Eles reconstruíram o esqueleto, depois mediram e examinaram a estrutura óssea completa. Nós medimos o comprimento da coluna vertebral, a cauda, a região pélvica e torácica. Eles reduziram as possibilidades. Dos pelos em sua pele e suas glândulas mamárias, eles sabiam que a criatura era um mamífero. Seus dentes eram compactos e sólidos e sua boca definitivamente não foi formada para sugar sangue. Depois, os cientistas compararam o crânio da ossada de Talavera com um exemplar daquilo que eles desconfiavam desde o início ser o suspeito, canes familiares. Como podem ver, o crânio de um cachorro é idêntico ao do animal que foi trazido para cá. A conclusão era simples. O animal era um cachorro comum. A universidade imediatamente convocou uma coletiva de imprensa para relatar suas descobertas na esperança de abrandar os medos sobre o chupacabras. Ao invés disso, eles foram recebidos com hostilidade. Algumas pessoas na plateia vaiaram e disseram palavras agressivas. Algumas pessoas acharam que tínhamos sequestrado o animal. Elas se sentiram traídas quando perceberam que o suposto chupacabras era apenas um animal doméstico comum. A reação foi tão violenta que alguns cientistas chegaram a temer por suas vidas.